Gênesis 28. Então essa é a palavra de Deus, ela diz assim, a partir do verso 10. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. O verso 13. E eis que o Senhor estava perto dele, referindo-se à escada, e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. Agora o verso 16. Quando Jacó despertou do sono, ele disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. O 17. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Verso 19. E ao lugar que antes chamava Luz, deu o nome de Betel. O 21. De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Gênesis 32, 22. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e aos seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Verso 30. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Gênesis 35, o último, verso 7. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel. Ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Amém? Pode se sentar. Vou falar sobre um personagem, e ele é alguém que não está distante de nós. Cerca de 4.000 anos, esse personagem, ele está dentro de nós, dentro dos nossos corações. O sangue dele corre nas nossas veias, o coração dele pulsa em nosso peito. Nós somos Jacó. Repete assim comigo: eu sou Jacó. Jacó era neto de crente, era filho de crente, mas Jacó ainda não era crente. Jacó era a 3ª geração de alguém que conhecia Deus, que conhecia as promessas de Deus, o poder de Deus, mas ele ainda não era convertido. Quando seu pai, Isaque, se casou, o seu pai tinha 40 anos. A sua mãe era estéril e Isaque orou por Rebeca 20 anos. Quando Jacó nasceu, o seu pai tinha 60 anos. E está escrito que Esaú e Jacó, eles eram gêmeos. E que eles lutavam no ventre da sua mãe. É o menor, o caçula. Dele eu farei uma nação mais poderosa do que a do filho mais velho. E quando eles nasceram, o mais velho era Esaú, todo peludo, ruivo. Por isso ele foi chamado de Esaú. O mais novo, liso, pacato, nasce segurando no calcanhar do seu irmão Esaú. Por isso ele é chamado Jacó, suplantador, usurpador, enganador. Por ser pacato, ele habitava em tendas. Está escrito que seu pai Isaque amava mais a Esaú do que a Jacó. Porque Esaú, ele era um caçador, e ele trazia deliciosas e saborosas comidas, refeições dos animais que ele conseguia capturar. E Jacó era mais amado pela sua mãe e vivia em tendas. Eu quero analisar a vida de Jacó em 3 perspectivas, ou em 3 palavras aqui. A primeira é Betel, a segunda é Peniel e a terceira é El Betel. Então olha só,
Em Betel, Jacó conhece o Deus dos seus pais. Em Peniel, Jacó conhece o Deus da sua salvação. Em El-Betel, Jacó conhece o Deus da sua restauração. Isaac, já estava muito velho. E o irmão de Jacó, o Esaú, ele tinha se casado com 40 anos. E Jacó estava solteiro em casa. E Isaac, já devido à idade, ele não estava mais enxergando direito. E um dia, ele chama o seu filho, o filho predileto, Esaú. E aqui ele inverte, o processo do propósito de Deus. Ele diz: vem cá, meu filho. Vá procurar uma caça, uma comida saborosa e traz para mim, porque eu vou te abençoar. E a essas alturas aqui, Esaú, ele já tinha casado, com mulheres pagãs, e ele já tinha desprezado o seu direito de primogenitura. Ele já tinha vendido o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E ele vai procurar uma caça para ser abençoado pelo seu pai. E aí a Rebeca, escuta a conversa atrás da porta e chama Jacó e diz: Jacó, meu filho, vai lá no campo e traz 2 cabritos, porque eu vou preparar uma refeição especial para o seu pai. E você vai levar essa refeição para ele, para que ele te abençoe. Porque senão, ele vai abençoar Esaú no seu lugar. E aí Jacó diz assim: mamãe, não vai funcionar isso. Eu sou Esaú é peludo e eu sou liso. Meu pai vai descobrir essa trama, essa farsa. E em vez dele me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Aí Rebeca diz para o filho: fica tranquilo, porque eu estou no controle desse negócio. Confia em mim. E tem mais: que caia a maldição sobre a minha cabeça. Vá e faça o que eu mando. E aí Rebeca pega o pelo da cabra, cobre o Jacó, todo o seu corpo com aquilo, e veste Jacó com as roupas de Esaú. E lá vai Jacó entrando no quarto de Isaac, seu pai. E aí Jacó, seu pai, Isaac, pergunta: quem é você? E ele responde: eu sou Esaú, seu filho. Isaac perguntou de novo: como que você conseguiu tão rápido essa caça? Aí ele responde assim: o teu Deus. Ele blasfema, ele mente, falsidade ideológica, falsidade de identidade. E o pai respondeu: a voz é do Jacó, mas o cheiro é do Esaú. Traga aqui para mim essa caça. Quando ele trouxe, Jacó dá um beijo no pai. E Jacó dá um beijo, o beijo da traição. Isaac perguntou: és meu filho Esaú mesmo? E Jacó respondeu: claro, sou eu. E aí Isaac o abençoou. E pensando que estava abençoando Esaú, ele foi enganado. Quando Jacó sai, chega Esaú com a caça, com a refeição pronta, e diz: meu pai. E aí a Bíblia diz que Isaac estremece: quem és tu? Sou seu filho Esaú. Isaac responde: meu filho, veio teu irmão Jacó astuciosamente e roubou a tua bênção. E eu o abençoei, e ele será abençoado. E aí Esaú fica desesperado, e diz: meu pai, só tem uma bênção, abençoa-me a mim também. Isaac diz: ele já está abençoado, ele será uma grande nação, e tu irás de servi-lo. E Esaú fica irado, furioso, com muito ódio, raiva, e pensou:
Na morte do meu pai, né, quando meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão Jacó. Nesse momento, Rebeca chama Jacó e diz: meu filho, você vai fugir de casa. Você vai lá para a casa do meu irmão Labão. Você vai lá para o território de Padã Arã. Quando acalmar as coisas aqui em casa, eu trago você de volta. E disse para Isaac: se você não mandar Jacó para a terra do nosso povo, e ele se casar com pessoas, com mulheres da nossa raça, eu não aguento mais. Porque Esaú, teu filho, casou com mulheres pagãs, e eu não suportaria que isso também acontecesse com Jacó. Agora, parar um pouquinho aqui. Jacó, que idade ele tem quando ele sai de casa? Quando acontece essa situação? 71 anos, solteiro, na barra da saia da mamãe, né? A matriarca que manda. Ele saiu de casa, ficou em Padã Arã 20 anos, constituiu família, teve filhos, ficou rico. E ele volta depois que José nasce, depois de 20 anos. E aqui Jacó já está com 91 anos. O José foi para o Egito, vendido pelos seus irmãos como escravo, com 17 anos. Jacó está com 108 anos. José ficou no Egito 13 anos sofrendo. E José foi levado a ser governador do Egito com 30 anos. Ele governou 7 anos de muita fartura, depois mais 2 anos de vacas magras. E Jacó está com 130 anos. E foi nesse momento, depois dos 2 anos de vacas magras, que Jacó é levado ao Egito, com 130 anos. E ele ficou no Egito 17 anos, quando morreu com 147 anos. Essa é a síntese, um resumo da história desse homem. E Jacó, saindo de casa, com a consciência pesada, depois de ter mentido, blasfemado, depois de ter iludido o seu pai, depois de ter dado um beijo traidor no seu pai, ele sai e depois de um dia de caminhada, ele está cansado, ele vai dormir. E aí ele pega uma pedra e coloca como para ser o seu travesseiro, e ele dorme, e ele sonha. E nesse sonho, Deus aparece para ele por meio de uma escada que ligava a terra e os céus, que na verdade é o símbolo de Cristo, aquela escada. Está escrito que os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. Presta atenção. Os anjos subiam e desciam. Então, os anjos não desciam e subiam. Se os anjos subiam e desciam, onde eles estavam onde? Aqui embaixo. Cuidando dele, protegendo Jacó. E nesse momento, Deus fala com ele, faz promessas para ele, se revela a ele. Deus se revela a Jacó assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Aí dá até vontade de ouvir, e o Deus de Jacó, mas Deus não fala. Mas Deus, ele não fala nesse momento. E Deus se revela a ele apenas como o Deus do seu avô Abraão e o do seu pai Isaac. Mas a Deus ainda não se revela a ele como o Deus da sua vida. E Deus diz para Jacó: eu vou te abençoar, eu vou te proteger, essa terra eu te darei. Sua terra vai se estender para o oriente, ocidente, norte, sul. Eu multiplicarei a sua descendência. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque você, Jacó, está incluído no plano do Messias.
Porque através de Jesus é que todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, Deus promete a Jacó proteção, presença, terras e cuidado. Mas Deus ainda é para Jacó o Deus do seu avô e o Deus do seu pai. Quando Jacó acorda, ele toma um susto e ele diz: quão temível é este lugar! Este lugar é a casa de Deus. Esse lugar é a porta dos céus. E aí ele pega aquela pedra que ele fez de travesseiro para dormir e entorna azeite em cima dela. E ele chama aquele lugar de Betel. E ele faz uma promessa para Deus. Ó Deus, se tu me abençoar, me der pão, roupa, me proteger de tal maneira que eu volte em paz para a casa dos meus pais, tu serás o meu Deus. Ele está com 71 anos. Ele confessa que Deus ainda não era o Deus da sua vida. Tu serás o meu Deus. Jacó confessa que Deus ainda não era o Deus da sua vida. Talvez você que entrou aqui nessa noite, você foi criado no Evangelho, né? Você é neto de crente, é filho de crente. Talvez você viu seu pai, seu avô comprometido com Deus. Quem sabe você até escutou as mensagens, as promessas de Deus na sua vida. Você tem experimentado o cuidado de Deus, a proteção de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa. E ainda, a despeito disso, Deus ainda é o Deus do seu avô e do seu pai. Mas Deus ainda não é o Deus da sua vida. Aí Jacó diz: serás o meu Deus. Só que Deus se revela a ele, como o Deus do seu pai e o Deus do seu avô, mas não como o Deus da sua vida. Deus é o Deus da sua vida? Você já teve uma experiência pessoal, uma intimidade com esse Deus? Você já foi transformado pelo poder de Deus? Você já se rendeu a esse Deus? Você confessa esse Deus como Deus da sua vida? Não basta você ser filho de crente. Não basta você frequentar uma igreja. Não basta você ter a Bíblia, uma Bíblia. Não basta você fazer oração. Não basta você fazer 7 quinta-feiras da vitória. Não basta você fazer promessas. Não basta você escutar as promessas. É preciso que Deus seja o Deus da sua vida. Esse é o primeiro capítulo da história de Jacó. Desse homem, onde em Betel é onde ele conhece o Deus do seu avô e o Deus do seu pai. O segundo capítulo da vida de Jacó. Então está escrito que ele vai para Padã Arã, fica lá 20 anos. Serve o seu sogro 14 anos pela sua mulher, a quem amou, Raquel. Fica 20 anos lá, ele constitui família, tem 11 filhos, ele fica rico, ele é enganado pelo seu sogro. E aí depois de 20 anos, lembra a promessa que ele tinha feito? Lá em Betel, há 20 anos? Que se o Senhor me der pão, comida, roupa, me proteger, para que eu volte em paz para a casa do meu pai em segurança, tu serás o meu Deus. Jacó, ele fez a promessa e não cumpriu. 20 anos depois, Jacó está com 91 anos. Ele volta, rico, cheio de filhos, saúde. Mas quando ele está voltando, tem um problema. Tem um problema sem solução. Ele saiu de casa brigado com seu irmão. A consciência de Jacó não tem paz. E a situação
não está resolvida. E ele tem a informação de que o seu irmão Esaú está fortemente armado com 400 homens e vai ao encontro dele. E Jacó está morrendo de medo, de morrer, de algo acontecer com a sua família, de uma tragédia acontecer. Até então aqui ele está vivendo uma mentira. Ele é um homem que enganou e está sendo enganado. E chega uma hora, que não adianta mais fugir, porque a nossa consciência, ela nos culpa. Então Jacó, ele arma uma estratégia para livrar a sua família. Ele põe o rebanho na frente, ele põe as servas na frente, ele coloca os filhos das servas na frente, por último Raquel e José, e ele fica sozinho. E naquela noite ele vai atravessar o val de Jaboque sozinho. E quando ele está atravessando o val, ele começa a lutar com ele. Deus luta fisicamente com Jacó. O homem que a Bíblia chama em Oséias, o anjo, é o próprio Deus. Se lá em Betel foi Deus quem toma a iniciativa para se revelar a Jacó, agora é Deus de novo que toma a iniciativa para confrontar Jacó e salvar a sua vida. Deus escolheu Jacó incondicionalmente. Escolheu Jacó antes dele nascer. Deus não escolheu Jacó porque ele era bonzinho, porque ele era isso ou aquilo, porque ele era perfeito. Não. Ele era mentiroso, trapaceiro, enganador. Você e eu não escolheríamos Jacó. E Deus escolheu você. Deus escolheu a mim. Deus não escolheu você porque Ele viu virtudes em você. Deus escolheu você apesar dos seus erros. Deus amou Jacó apesar dos seus pecados. Deus, lá em Malaquias, quando Deus diz para o povo: eu sempre amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó. Mas por que Deus amou Jacó? Jacó era trapaceiro. Jacó arrumava um jeito para enganar as pessoas. Era mentiroso. Isso é tremendo, irmãos. Deus nos ama não pelo que nós somos, mas apesar de quem nós somos. Deus nos ama, vou repetir, não é pelo que você é, mas é apesar de quem você é. O amor de Deus por você, a causa não está em você nem em mim, está nele mesmo. E isso mostra para nós que há esperança. Deus ama você apesar das suas mazelas, dos seus erros, das suas mentiras, das suas crises. Deus ama você. E aqui, quem toma a iniciativa na luta pela salvação de Jacó, não é Jacó, é Deus. Foi Deus que começou a luta. A sua salvação é obra de Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Jesus Cristo. Então essa obra é de Deus. Foi Deus quem amou você. Foi Deus que atraiu você para Ele. É Deus que produz o arrependimento. É Deus que convence você do pecado. É Deus quem dá a você uma fé salvadora. É Deus quem regenera você. É Deus quem sela você como propriedade exclusiva dEle. É o próprio Deus quem dá a você o Espírito Santo.
É Ele que te justifica. É Ele que te santifica, que restaura você, que levanta você. É Deus que abre os olhos da sua alma. E Deus, Ele está aqui nesta noite. É Deus que muda o seu coração de pedra em um coração de carne. É Deus que opera em você a sua obra gloriosa. É Deus que está tomando a iniciativa nesta noite de salvar você, de lutar para que você seja salvo. Deus não desiste dessa luta em salvar Jacó, apesar da resistência de Jacó. Está escrito que o Senhor luta com Jacó a noite toda, até o romper da alva. Mas por quê? Por que Jacó não cedeu logo? Sabe por quê? Porque Jacó não queria mudar de vida. Jacó não queria deixar de ser quem ele era. Com 91 anos, ele quer continuar sendo Jacó, o enganador, o usurpador, o trapaceiro, lutando com Deus, medindo força com Deus. Força com força, poder com poder, destreza com destreza. Talvez você que entrou aqui nesta noite tenha lutado contra Deus, porque você não quer mudar de vida, você não quer se arrepender, não quer largar os seus vícios, você não quer largar o seu pecado, as suas mazelas, você não quer largar a sua impureza, as suas mentiras, as suas enganações, porque aquilo que prende você ao pecado, o mundo, é que domina a sua alma. Mas Deus persevera apesar da resistência. Deus persevera apesar da sua resistência. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu de salvar você. Deus não abre mão da sua vida. Deus permanece lutando com você, pela sua salvação, para conquistar o seu coração. E Deus prefere ferir o Jacó, para não perder Jacó para sempre. Está escrito que Deus tocou na articulação da coxa de Jacó e o deixou aleijado. Porque é melhor você ser salvo, aleijado, do que ir com seu corpo inteirinho para o inferno. Presta atenção. Não espere que Deus te ferir para você se render. Não espere uma tragédia acontecer na sua vida para você se render. Se preciso for, Deus irá às últimas consequências para salvar a sua vida. Mas hoje, domingo, dia 15 de agosto, a doce graça de Deus chama você. Ele chama você com doçura. Ele chama você como um pai que corre para dar um abraço num filho, para celebrar a sua volta. O abraço do perdão, o abraço da reconciliação. Não espere uma tragédia acontecer na sua vida. Hoje Deus está te chamando. Hoje o Espírito Santo está apelando a você. Hoje os céus convidam você a vir a Cristo e se render a Ele. Porque a graça de Deus, ela é maior que o nosso pecado. Nós não conseguimos resistir à graça de Deus, porque ela é irresistível. Chega uma hora que a graça de Deus, ela nos dobra. E aí Jacó reconhece a necessidade de salvação. Porque quando o homem, que é o anjo, presta atenção, o anjo, o próprio Deus, toca e fere Jacó, o Senhor, Deus diz, deixe-me ir.
E Jacó se agarra no Senhor e diz: não te deixarei ir enquanto não me abençoar. Não te deixarei ir enquanto o Senhor não me abençoar. A minha oração por vocês, que eu nem sabia quem ia estar no culto no dia de hoje, foi essa: Senhor, que ele sinta a necessidade de Deus, que desesperadamente essa pessoa se agarre a Deus e ela diga assim: Senhor, eu não posso ir embora para minha casa hoje sem a tua bênção. Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de saúde, de ser bem sucedido, porque Jacó tinha tudo isso. Jacó tinha dinheiro, Jacó tinha família, Jacó tinha filhos, Jacó tinha muitas coisas. Mas a coisa mais importante ele não tinha. Ele precisava de salvação. E é isso que Jacó pede a Deus desesperadamente. Jacó, ele pede, mas não é de qualquer maneira. Ele pede com lágrimas nos olhos. Você vê isso em Oséias, é tremendo, irmãos. Se você ler Oséias capítulo 12, você vai entender algo tremendo. Que diz que no ventre pegou no calcanhar do seu irmão, e no vigor da sua idade lutou com Deus. Quem é o homem de Gênesis? É Deus. Lutou com, presta atenção, o anjo. Lutou não com um anjo. Lutou com o anjo. E toda vez que você vê na Bíblia o anjo, não é um anjo, né? Aqui esse anjo é um símbolo, né? Uma teofania da segunda pessoa da Trindade, o próprio Jesus Cristo pré-encarnado. E lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou, ele pediu misericórdia. Jacó se agarra a Deus e diz: eu não te deixarei ir, se não me abençoar. E ele faz isso com lágrimas nos olhos, chorando, pedindo clemência, compaixão, misericórdia. Porque não haverá salvação para a minha vida, para a sua vida, enquanto nós não entrarmos nesse processo de desespero, onde você reconhece o seu pecado, a sua miséria, a sua perdição, e se agarra ao Senhor. Eu preciso de misericórdia, eu preciso de compaixão. Irmãos, um homem com 93 anos está chorando diante de Deus, porque reconhece que agora sim, ele precisa de compaixão e misericórdia de Deus. Ele reconhece que não basta ser neto de crente, não basta ser filho de crente. Ele reconhece que ele verdadeiramente precisa de Deus. Ele é rico, ele tem família, ele tem saúde, mas ele precisa de Deus. Um homem que reconhece que precisa de Deus, ele confessa o seu pecado. E olha só, o que Deus perguntou para ele? Gênesis 32. Como te chama? Ele respondeu: Jacó. Mas é uma pergunta óbvia, não é? Será que Deus não sabia o nome dele? Por que Deus faz essa pergunta para ele? Você se lembra 20 anos atrás? Quando o seu pai Isaac, velho, não estava mais enxergando direito, perguntou para ele: quem é você? Qual foi a resposta de Jacó? Eu sou Esaú. Agora Deus olha para ele e pergunta: qual é o teu nome? Como você chama? Há 20 anos ele respondeu essa pergunta de forma mentirosa. E agora ele responde: eu me chamo Jacó. Isso não foi uma resposta, isso foi uma confissão. Ele respondeu aqui: eu sou o que o meu nome significa.
Eu sou um mentiroso, um trapaceiro, usurpador, eu sou enganador. Essa é a minha história, essa é a minha ficha, essa é a minha biografia, é isso que eu sou. Ele parou de mentir, ele parou de fingir, ele parou de ficar atrás de máscaras. Jacó aqui, ele foi íntegro, ele foi honesto, ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu a sua identidade, ele confessou e admitiu o seu pecado. A não ser que você reconheça que é um pecador, não haverá esperança para a sua vida. Eu sou Jacó. Eu sou Jacó. Eu sou Jacó. Essa foi a resposta. Porque quando você reconhece o seu pecado, sabe o que é que Deus faz? Deus muda a sua vida. Deus muda a sua história. Deus diz assim: agora você não vai chamar mais Jacó, enganador, mentiroso. Vou colocar outro nome em você. Agora você vai se chamar Israel, príncipe de Deus. E nesta noite Deus pode mudar o seu coração. Nesta noite Deus pode mudar a sua mente. Nesta noite Deus te diz: cessou a mentira, cessou a hipocrisia, cessou a enganação, cessou o pecado, cessou toda a máscara. A partir de hoje, você é um príncipe, uma princesa. A partir de hoje, você tem uma nova vida. A partir de hoje, você tem uma realidade nova na sua vida. A partir de hoje, você é uma nova criatura. Eu vou fazer tudo novo. Louvado seja o nome do Senhor. Jacó, agora Israel, transformado, ele faz a seguinte confissão. Gênesis 32:30. É o tema, o nosso tema desse mês. Não é? Face a face. Ele diz assim: eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. E agora esse lugar vai chamar Peniel, porque aqui eu vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Deus está aqui nessa noite. Deus luta por você. Ele não desiste de você. Deus está disposto a ir às últimas consequências para salvar a sua vida. E é necessário que nessa noite você se agarre a Deus, que você chore diante de Deus, que você confesse o seu pecado. Se você fizer, Deus muda a sua vida. E você também vai ver a Deus face a face. E você vai poder dizer: Deus salvou a minha vida. Então, o primeiro capítulo da vida de Jacó é Betel, onde ele conhece o Deus dos seus pais. O segundo capítulo da vida de Jacó é Peniel, onde ele conhece o Deus da sua salvação. E agora, o último capítulo da vida de Jacó. Repete assim comigo: El Betel. Aqui é onde ele conheceu o Deus da sua restauração. Olha, presta atenção, um crente, né, eu e você, estamos sujeitos ao pecado. Amém? Qualquer um de nós estamos sujeitos. E Jacó, em vez dele ir para Betel, ele foi para Siquém. Talvez até buscando facilidades, como Ló, estendendo as suas tendas para as bandas de Sodoma. Está escrito que lá em Siquém, o príncipe daquela terra se apaixonou por sua filha Diná e desonrou Diná, violentou Diná.
e cometeu uma loucura em Israel. E aí pediu, para que o seu pai acertasse com Jacó uma espécie de aliança entre os dois povos, para que o casamento deles pudesse ser concretizado. E aí então Jacó exigiu que eles todos se circuncidassem, o sinal, e o selo da aliança, e assim eles fizeram. E aí os dois irmãos de Diná, irmãos de pai e mãe, Simeão e Levi, quando todos esses homens estavam ali sentindo a dor daquela cirurgia da época, após cirurgia, eles estavam sem poder reagir a algum ataque que pudesse ter. Eles entraram na cidade e mataram todos os homens, inclusive o noivo de Diná. Uma chacina aconteceu ali. E Jacó entrou em pânico. Jacó está desesperado. Jacó diz para Simeão e Levi: olha o que vocês fizeram. Você nos colocou em grandes apuros. Você está traindo ódio sobre nós. O ódio dos cananeus, dos ferezeus. Esse povo todo dessa terra, e nós somos poucos. Se eles juntarem as suas forças e nos atacarem, eles vão nos destruir. Jacó desesperado. Tem horas que a gente fica desesperado também, Alguma tragédia ou algum fracasso que acontece na nossa vida. Ou quando um crente ou quando acontece algum pecado e você se envergonha. E às vezes uma situação que coloca você ali numa situação de medo, de desespero. E você olha, você fala: nossa, mas não tem para onde eu ir. Esse beco está sem saída. Estou sendo envergonhado. E mais uma vez aqui, quem toma a iniciativa é Deus. Foi Deus quem tomou a iniciativa em Betel. Foi Deus quem tomou a iniciativa em Peniel. E é Deus quem toma a iniciativa em El Betel. E Deus diz assim para Jacó, agora Israel: suba para Betel. Suba para Betel. Um crente, irmãos, presta atenção, ele pode até cair, mas ele não fica caído. Porque Deus dá para você a segunda chance, a chance de se restaurar. E Deus diz para ele: suba para Betel. Suba para Betel. Israel, suba para Betel. Talvez você que entrou aqui nesta noite esteja longe de Deus, vivendo uma vida de pecado, se cobrindo, por todos os erros que você tem cometido, vivendo uma vida de mentira, de hipocrisia. A sua alma está encurralada pela sua consciência que está culpada, mas Deus não desiste de você. E nesta noite Deus te diz: suba para Betel. Nesta noite Deus te diz: suba para Betel. Mas Deus faz exigências para você. Tira o que está errado na sua vida. Tira, afasta o que está errado na sua vida. Tem deuses estranhos? Tem ídolos no seu coração? Joga fora. Suas roupas estão contaminadas? Está suja? Tira essa roupa suja. Suas mãos estão sujas? Limpa as suas mãos. Abandone o pecado. Afaste-se daquilo que está afastando você de Deus. Tenha coragem de nesta noite você fazer rompimentos. Deus te diz: tenha coragem de fazer rompimentos nesta noite. E Deus te diz: suba para Betel. E Jacó ele lidera a sua família e eles vão. Eles sobem a Betel, para Betel. E ali eles levantam um altar a Deus. E aqui
eu me lembro de um texto que diz assim, que no dia da minha angústia, Ele me socorreu. No dia da minha angústia, Ele me socorreu. Lembra do dia da sua angústia? Aquele momento que você estava chorando lá no seu quarto, não aguento mais. Não tem caminho para mim. Você se lembra daquele passado, daquela situação, onde não tinha solução, onde você não via nada. E aí Deus o livrou. Deus te livrou do laço do passarinheiro. Deus arrancou a sua alma da escuridão. Esse mesmo Deus que foi misericordioso com você no passado, está aqui nessa noite. Ele está dizendo para você: eu estou com você. Eu vou restaurar, eu quero restaurar você. Eu abençoo você de novo. Eu estou te dando uma nova chance. Vamos subir juntos para Betel. E quando ele chega lá, ele estava com muito medo de ser destruído pelos inimigos. O que Deus faz? Deus reverte o quadro. Deus põe terror no coração do inimigo. E eles não perseguem a Jacó e a sua família. Olha isso. Deus afasta o inimigo. Deus manda o inimigo embora. Deus dispersa o inimigo. Porque quem anda com Deus, ele é capaz até de reconciliar você com seus inimigos. Quando ele chega em Betel, ali ele levanta um altar e ele dá o nome daquele lugar de El Betel. Sabe o que significa El Betel? O Deus da casa de Deus. Repete comigo. O Deus da casa de Deus. Lá em Betel, ele conheceu a casa de Deus. Em Peniel, ele conheceu a Deus. Mas agora ele conhece o Deus da casa de Deus. O Deus da restauração. Sabe o que essa palavra El Betel também significa? Eu te abençoo outra vez. Eu te abençoo outra vez. Ouça o que Deus está falando para você nesta noite. Você caiu, você está longe de Deus, sofrendo uma crise na sua família, na sua alma. Eu te abençoo outra vez. Eu te abençoo de novo. Eu sou o Deus da segunda chance. Eu sou o Deus da segunda oportunidade. Deus diz assim: vem comigo. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo essa caminhada. Vamos recomeçar. Vamos juntos, meu filho. Eu te abençoo outra vez. Eu apago as suas transgressões. Eu limpo você nesta noite dos seus pecados. Porque o sangue do meu Filho, Jesus Cristo, te cobre, te limpa de todo pecado. Vamos começar outra vez. Eu vou caminhar com você. Hoje Deus está aqui, poderoso para salvar você, poderoso para restaurar a sua alma. Ele está aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Talvez você que está aqui, você só tem conhecido Deus dos seus pais, do seu bisavô, do seu avô. Talvez você é um adolescente, um jovem, um homem, uma mulher, e você vem à igreja. Talvez você seja um jovem casado. Talvez você já seja uma pessoa até madura. Talvez até com os cabelos brancos, como Jacó. Você é Jacó, uma pessoa abençoada, tem uma família abençoada, linda, tem filhos, tem dinheiro, tem estabilidade. Talvez você tenha experimentado as bênçãos comuns de Deus, prosperidade, saúde, filhos. Mas Deus
não é o Deus da sua vida. Hoje Deus pede a sua alma. Hoje Deus pede o seu coração. Ele quer mudar a sua vida, para que você possa escutar o que a Bíblia diz a partir daí. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Hoje eu sou o Deus da sua vida. Hoje eu sou o Deus da sua vida. O Deus da aliança, o Deus da salvação. Mas Deus quer mais. Para aqueles que caíram, Deus quer trazer restauração, cura, consolo, livramento, uma nova caminhada. E se você nesta noite sentiu que esta palavra, entendeu que esta palavra é para você, eu quero que você se coloque em pé. Aonde você estiver, se coloque em pé, porque nesta noite você vai se voltar para Deus. Nesta noite você vai ter um encontro pessoal com Deus. Nesta noite você vai ser usado por Deus. Jacó, ele fez uma aliança com Deus. E isso fez toda a diferença na vida de Jacó. E Deus quer fazer uma aliança com você nesta noite. Mas você precisa fazer uma aliança com Deus também. Você precisa sentir o toque do Todo-Poderoso na sua vida. Se coloque em pé. Aqueles que entenderam a palavra, mas eu quero pedir que a igreja se coloque em pé, em nome de Jesus. E eu quero orar por você nesse momento. Eu creio que Deus tem feito uma grande obra nesta noite, nos nossos corações. Da mesma maneira que eu fui impactada com essa palavra, que você seja impactado por esta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Oh Deus, glória ao teu nome, Senhor, nós te damos por essa história, Senhor. Ah Deus, essa é a nossa história diante do Senhor. Ah Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque muitas vezes, ó Deus, nós também estamos da mesma maneira que Jacó. Nós conhecemos a verdade, fomos criados na verdade, sabemos da verdade intelectualmente, mas nós precisamos do toque transformador do teu Espírito Santo nesta noite. Ó Deus, o Senhor conhece cada vida aqui. Não permita que ninguém saia daqui sem salvação. O Senhor conhece os corações que estão aqui, os corações que estão arrebentados emocionalmente, por algum pecado, algum deslize, alguma transgressão. Não permita, Senhor, que esta pessoa saia daqui sem restauração. Essa noite, que essa noite seja a noite da salvação. Que seja uma noite de cura para nós. Abençoa teu povo, Pai. Ah, Senhor, para que eles possam voltar para suas casas em paz, com certeza da tua bênção, com certeza de que o Senhor caminha com eles, dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome pela vida da igreja. Ah, Deus, louvado seja o teu nome. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, aleluia.